Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estou gravando aqui hoje diretamente da XP Expert. A gente tem um convidado muito especial, que é o Laurence Mello. Ele é gestor de crédito privado da ZQuest. Tudo bem, Laurence? Tudo bem, Renato. Obrigado aí pelo convite, agradeço. Bom, então, assim, o Laurence, ele gera um dos maiores fundos de crédito privado disponíveis nas plataformas, né, que é o ZQuest LUT, fundo de crédito privado. Então, eu queria primeiro que o Laurence se apresentasse, faça um pouco da equipe da ZQuest e depois a gente entra no detalhe sobre o fundo. Tá bom. A ZQuest é uma gestora que tem 2001, nós temos 18 anos, né, de idade, fizemos a maioridade. É uma das maiores gestoras independentes do Brasil e tem várias estratégias para diversos tipos de fundos. Renda variável, multimercado, renda fixa e crédito privado, que é a parte que eu sou o responsável pela gestão. A equipe de crédito privado, quando você olha as pessoas 100% dedicadas ao crédito privado, somos em 4, e essa equipe está crescendo, só que uma coisa que faz parte do modelo de negócio e se usa um tempo todo é utilizar toda a equipe de análise, de equity, né, que a gente chama, que são mais 8 pessoas, que o quanto a gente demanda deles, eles são os braços auxiliares nossos na parte de research. E diretamente no dia a dia somos em 4, tá? Temos 7 fundos na casa e os mais famosos e mais relevantes na plataforma são o LUT e o Altro, que são fundos aí bem conhecidos do público em geral. Como é que funciona esse processo de seleção dos créditos dos fundos da ZQuest? Tá, essa é uma pergunta interessante pelo seguinte, quando você pega, eu não seleciono o ativo, na verdade cada fundo tem um mandato e na verdade eu tenho que selecionar um ativo para aquele mandato, então basicamente eu tenho que seguir uma regra. Então o meu trabalho, a primeira coisa é saber quando eu tenho uma oferta, uma emissão de crédito privado, o que é escopo daquele fundo investir ou não. É a primeira parte da seleção. Dito isso, eu vou olhar uma série de características. Tamanho da emissão, prazo, risco de crédito da empresa, bancabilidade, se o risco que eu estou incorrendo está de acordo com aquela proposta daquele fundo. E a gente, feito isso, a gente fala assim, esse é um investimento que a princípio cabe nesse fundo. Vamos fazer o trabalho de crédito? E a gente vem para uma parte assim, de sentar no computador, fazer uma série de pesquisas, transformar isso num relatório qualitativo e quantitativo. Esse relatório, uma vez pronto, vira um material que é chamado um comitê interno nosso, com a própria equipe de crédito, e a gente delibera se aquele crédito está apto para o fundo comprar ou não. Feito isso, a gente vai participar daquela emissão, dando dinheiro para aquela empresa, caso ele seja aprovado. Então, esse é um processo geral de aprovação do fundo. Quando a gente fala do Quest LUT especificamente, né, que tipo de crédito de empresa que você olha para colocar no fundo? Tá, o conceito do crédito LUT, ele é um fundo para ter altíssima liquidez e um baixíssimo risco de crédito privado. Ele é um fundo que, apesar de ele ser crédito privado no nome, eu quero que as pessoas enxerguem muito como se ele fosse um fundo de DI de altíssima liquidez. Então, o que a gente vai trabalhar? Com aquilo que tem de mais seguro no mercado. Parte significante da carteira são títulos públicos, tá? LFTs, operações compromissadas, e outra parte é composta de ativos emitidos, ou seja, dívida emitida pelas empresas, que são as maiores empresas do Brasil. São aquelas assim que estão na bolsa. Você pode dar uns exemplos assim de algumas empresas? Podemos. Então, assim, eu gosto até que a pessoa pense para o setor e depois a gente vai. Quais são as empresas que aguentam mais desaforo no mundo de crédito? São as utilities e infraestrutura. Então, qualquer empresa de energia elétrica, distribuidora, aqui em São Paulo é o caso da Enel agora, você chega no Rio de Janeiro, você tem Light, no Paraná a Copel, empresas de saneamento de água e esgoto, São Paulo Sabesp, você tem no Paraná a Sanepar. Então essas empresas que participam, têm ações na Bolsa, elas também pegam dinheiro emprestado para fazer investimento. Esses são algumas das empresas. Banco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são ativos elegíveis. Então esse é o universo de empresas que a gente trabalha dando crédito. Até tinha recebido uma pergunta pelo Twitter da Regina,
ela pergunta assim: estou nesse fundo na minha reserva de emergência. É uma boa alocação para essa finalidade? Tá. Regina, eu vou ter que fazer uma interpretação aqui, tá? Eu entendo que reserva de emergência é aquele dinheiro que você quer liquidez, uma disponibilidade que se você precisar amanhã, você está disponível esse dinheiro e que ele não vai te trazer uma volatilidade, ou seja, você não vai ficar rico amanhã de uma maneira além da conta, você não vai dobrar seu capital, mas também, pelo outro lado, você não vai perder, você vai ganhar os juros de mercado. Sim, tomada essas premissas, esse é o fundo correto para ela estar. É a opção de investimento para você ter aquela poupança que você não quer perder, a mais conservadora possível, tá? E qual a tua expectativa em relação dos fundos de crédito privado com uma taxa Selic caminhando aí para 5%? O que você imagina que é o impacto principal na rentabilidade dos fundos, principalmente para os cotistas que investem nisso? Né? Tá. Crédito privado é um universo muito grande, né? Tem desde o fundo LUT, que a gente acabou de falar, que ele é o fundo mais conservador possível, até fundos que são extremamente voláteis, tomam risco muito grandes e têm rentabilidades até parecidas com de fundos de renda variáveis e o multimercado. No caso da Quest, a gente fica na camada mais de cima, que são aqueles fundos com maior segurança e, por sua vez, também uma rentabilidade não tão grande acima do CDI. Tá? Então, separando o universo, que é o universo desses fundos que são mais próximos do CDI, são fundos que você, para conseguir superar o CDI, você vai precisar se utilizar de crédito privado. O que está acontecendo no Brasil é o que já aconteceu em outros países que têm mercado de capitais mais desenvolvido. Então, a pessoa, para conseguir dar 100, 105 ou 110 de CDI, com uma certa segurança de ter consistência nessa rentabilidade, ela vai precisar vir para o crédito privado. Vai ser uma transição natural. O que você vai ter, Renato, nós vamos ter esses produtos na grade também, mas não fazem parte ainda, investidores. Parte do dinheiro que vão querer rentabilizar acima de 5%, indo para a bolsa, para multimercado, ativos imobiliários, como também indo para outras camadas de crédito privado, para empresas que são um pouco menores, você tem um risco de crédito um pouquinho maior, mas quando você olha, às vezes, no contexto de um portfólio, faz todo sentido você ter aquela aplicação que ela provém um retorno ajustado ao risco. Sim. Você acha, então, assim, daqui para frente, o que você espera que o Quest LUT pode entregar em termos de rentabilidade, ou qual que é a meta de rentabilidade para o fundo desse? O LUT, ele é um fundo que a gente tem muito bem mapeado, que ele é um fundo que ele busca entregar para o investidor algo entre 101 e 103 de CDI. Tá? Então, ele vai meio que acompanhar essa dinâmica de juros de 5. Com um pouquinho de oscilação na cota eventualmente, né? Porque sim, você está tendo uma redução nos spreads. Mas aí você vai ter um momento que eu enxergo que hoje acabamos de passar nessa tarde mais uma etapa da reforma da Previdência, você vai ter uma quantidade de empresas investindo que vão buscar dinheiro no mercado de crédito. Então elas vão tomar dinheiro com taxa um pouco mais alta, pelo volume, pelo prazo que elas vão necessitar. Então você volta a ter uma rentabilidade... novas emissões, né? Melhores até do que a gente está tendo hoje em dia em termos de taxa. Novas emissões, novas empresas, novos setores. Então isso, LUT, eu estou muito tranquilo que ele vai conseguir manter esse patamar. Um outro fundo que a gente tem na casa que busca mais rentabilidade, ele é um pouquinho mais de prazo de resgate do que tem o LUT. O LUT, você pede um resgate hoje, o dinheiro está na tua conta amanhã. Nós temos o alto, você pede o dinheiro hoje, daqui a 45 dias ele está na sua conta. É um fundo com um pouquinho mais de longo prazo, ele busca entregar 110, 115 do CDI. Então, nesse teu exemplo, o CDI indo para 5, ele é um fundo que vai estar buscando entregar alguma rentabilidade entre 6% e 6,5% ao ano. Quer dizer, você está agregando de alfa, que é essa parcela que excede do CDI, que a gente chama de rentabilidade adicional, algo em torno ali de 20% do que você tem ali do CDI. Isso é considerável, dado o risco que você está tomando. Então esse que é o escopo, o mundo de atuação desses fundos, e é onde a gente vai trabalhar.
Tá. O pessoal aqui também estava me perguntando o que você acha que é o capacity do fundo. Para quem não sabe, o capacity é o tamanho máximo que o fundo pode atingir sem perder a qualidade do universo que ele vai investir, né? Essa é uma pergunta que ela é recorrente no nosso mercado. E eu respondo muito com uma visão que eu enxergo de olhar outras casas, principalmente as gestoras que eram dominantes nos últimos 20 anos dos grandes bancos, e você vê fundos equivalentes ao LUT, tendo 15, 20, 25 bilhões de reais e navegando nesse mercado com tranquilidade. Você tem que considerar também que vão ter várias outras ofertas, né? Exatamente. Então, o capacity pode aumentar. Então, assim, dinheiro para isso você tem e empresas que são emissoras você tem. E a outra condição que faltava é que você ter participante nesse mercado também está acontecendo. Então, o capacity do LUT, eu enxergo 10, 15 bilhões tranquilo. O que me preocupa é a velocidade que o dinheiro entra para a gente. Porque os fundos multimercado estão recebendo muito dinheiro, né? O pessoal está saindo dos bancos, né? Estão saindo da poupança, indo para o Selic. Depois da Selic, estão indo para o fundo de crédito privado. Depois do multimercado. Exatamente. Então, entre você receber o dinheiro e você conseguir emprestar, alocar, às vezes você tem um tempo aí, um lag de tempo, que é importante a gente ter esse tempo para trabalhar. O LUT, para a velocidade que ele tem recebido o dinheiro, a gente está muito confortável. Alguns outros fundos da casa a gente fechou, porque a gente fala assim, para a taxa que eu tenho que rentabilizar esse fundo e para como está o mercado, eu preciso trabalhar a carteira com mais tempo, mais segurança de que eu vou conseguir entregar o que eu preciso entregar. Esse é um pouco do nosso mundo. Eu também tinha recebido aqui uma pergunta no Twitter, do Felipe, perguntando qual o tamanho das posições e o nível de diversificação, né? Por que é importante você diversificar no fundo de crédito privado? A gente pode responder para quem está em casa, para quem é novato no mercado financeiro mais intuitivo, não ponha todos os teus ovos numa cesta só, ou para quem for mais técnico, Markowitz. Markowitz foi um cara que transformou essa frase simplista em teoria econômica lastreada em matemática, tá? Então, a lógica é você fazer isso. Só que o Markowitz, ele fala quanto mais diversificado, melhor. Só que o universo também tem um número máximo de empresas que estão dentro do escopo do LUT. Você não tem empresas infinitas, você tem que fazer um equilíbrio. Então, o que a gente entende como uma posição padrão do LUT? É algo entre 0,5% a 2% do percentual do fundo, do patrimônio do fundo. Às vezes, a gente passa um pouco disso. Quando? Quando eu vejo que eu tenho possibilidade de gerar ganho de capital, aquela empresa fez uma emissão com uma taxa de juros mais alta do que poderia fazer, N motivos, não é porque o crédito é ruim. Gestão ativa que o crédito privado pode, né, oferecer em termos de retorno. Né? Exatamente. Ou, às vezes, eu faço o seguinte, eu prefiro deixar um pouquinho a mais numa empresa que tem muita segurança de crédito. Eu passei de 2, vou para 2,5, 3, porque quando eu olho o horizonte de um ano e meio, eu vejo que está muito tranquila a situação, o cenário econômico, macroeconômico para aquela empresa, e aí você deixa um pouco mais de tempo ali para o fundo rentabilizar um pouco mais, e ao longo do tempo você vai trazendo isso para a posição estrutural. Você vê algum risco assim para essa indústria de fundos multimercados que está crescendo muito rápido? Te preocupa alguma coisa assim? Teórico tem. Do que eu enxergo e de experiências passadas, no mercado de crédito, o multimercado, eles passarem para o que dizer ou não, nesse nível de crédito high grade que a gente trabalha, afeta bem pouco. Explica um pouco o que é o high grade. O high grade são exatamente essas empresas que são muito resilientes a cenários econômicos, ela tem um balanço muito bem equilibrado. Quando você olha as finanças, você traz tudo isso, faz uma análise e transforma numa nota de crédito. Essas notas de crédito, elas recebem letrinhas. Pode ser 3As, 2As, e o high grade, dentro dessas letrinhas que vão de 3A até a letra D, com várias subdivisões, o high grade é considerado da letrinha 3Bs até As. Então, no nosso mundo que a gente trabalha, a gente até usa aqui muito sinônimo, a gente
foi um pouco mais restrito, a gente fala que o high grade é do mundo de 3 As, 2 As e A. Então é um pouco do universo que a gente trabalha e isso afeta pouco o preço. Bom, pessoal, mais um papo legal aqui com um dos maiores gestores de crédito privado do Brasil. Queria agradecer a disponibilidade do Eu Laurence. que agradeço. E, bom, a gente vai gravar mais vídeos nas próximas semanas. Fique atento ao nosso canal. Um abraço.